Eu gostaria de iniciar compartilhando com você que eu cresci na cidade vizinha aqui de Suzano. Eu estava falando para o pastor Pierre que nasci na Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Não dá para ser mais suzanense que isso. E cresci na área rural de Suzano, numa cultura em que você crescia e a enxada crescia junto com você. O cabo ia aumentando. E eu me lembro até hoje, quando eu tinha mais ou menos 8, talvez 9 anos de idade, eu recebi um convite para fazer o meu primeiro trabalho público, fora de casa. Era capinar o quintal de um vizinho. Eu jamais vou me esquecer colocando as galochas do meu tio, aquelas de borracha grande, vinham quase até a altura do meu joelho. A minha avó me deu uma sacolinha de pano, chamava de embornar na época, dentro daquela sacolinha uma garrafa de café, daquela tampa de rosca com um copinho em cima, e na época nós chamávamos pão de bengala, lembram disso, né? Aquelas bengalas imensas, e eu tinha meia bengala dentro da minha sacola para a hora do descanso. E sabe que me sentia tão feliz quando eu ia pelo caminho e ouvia alguém dizendo: olha, esse menino tão pequeno já está indo para o trabalho. Mas eu me sentia mesmo adulto na hora do descanso, porque era na hora do descanso que eu me sentava, abria minha sacola, pegava minha garrafa de café preto puro e o meu pão com manteiga. Aquela hora do descanso era boa, eu me sentia pleno. Você sabe que a palavra descansar, ela vem do latim descansare, porque a ideia do cansaço é trabalhar no campo. Você corta o mato, rastela o mato, mexe a terra e você se sente exausto. E descansare quer dizer tirar esse cansaço que entrou na sua vida. E o cansaço ele se expressa de diversas maneiras. Há aquele cansaço que é exatamente assim do físico, de ter exaurido as forças. Alguns chegam ao ponto de se sentirem tão cansados, de se verem tão cansados, que eles precisam de um tratamento especial. Alguns precisam mudar a sua rotina e os seus hábitos alimentares, dormir exaustos. Há outro cansaço que é aquele cansaço mental. É quando a garotada está em época de prova, de testes, e de repente você se vê exaurido no fim. Os meus filhos gostam quando chega o final das provas. Minha filha mesmo gosta de pôr no Instagram imagens engraçadas de finalmente as provas acabaram, descanso. Mas há um outro cansaço. Há um cansaço que é aquele existencial. É o cansaço da alma. É o cansaço do coração da gente. Quando a gente começa a olhar as coisas e elas perdem a cor, o sabor, o prazer. É aquele cansaço de que quando alguém está num relacionamento conjugal, ele olha e diz: eu me cansei. Quantas e quantas vezes, como um pastor, quase 30 anos no ministério, alguém entra no meu gabinete e me diz assim: pastor, eu cansei. Eu cansei desse casamento, eu cansei das dificuldades com os meus filhos. É um cansaço diferente. É um cansaço daqueles que se veem de repente dentro de um trabalho, de uma carreira, e todos os dias parece que ele está vivendo uma síndrome do mesmo dia. Ele enjoou daquela carreira, daquele trabalho. A coisa mais insuportável que tem é ter que acordar todos os dias e ir para aquele trabalho. Ele diz assim: eu cansei. Há outros que estão cansados porque não têm o trabalho. Pastor, eu cansei porque eu não consigo o trabalho, eu queria ter o trabalho. Tem gente que já cansou do ministério, de servir na obra de Jesus. Tem gente que já cansou de igreja, das picuinhas, dos ranca-rabos, das dificuldades dos relacionamentos, em todas as suas complexidades. Seja qual for o nosso cansaço, e talvez você esteja aqui nessa noite, se sentindo cansado em alguma área. Talvez você esteja aqui cansado de lutar em alguma área da sua vida. Seja qual for o seu cansaço,
Eu creio que a mensagem que a palavra de Deus tem para nós, cada um de nós, será um refrigério. E nós encontraremos nessa noite, pela graça do nosso Deus, o seu descanso. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, como for mais prático aí para você. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram naqueles às quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E se continuarmos o texto, vamos ouvir também sobre o sacerdócio de Jesus. Mas até aqui é o suficiente, eu encorajo você depois, ler com calma o capítulo todo, capítulo 4 aos Hebreus. Algumas coisas sobre essa carta aos Hebreus. A primeira coisa é que nós não sabemos, ninguém sabe com absoluta certeza quem é o autor dessa carta. Especula-se que talvez tenha sido Apolo, alguns pensam em Barnabé, alguns pensam até mesmo em Priscila, outros consideram o apóstolo Paulo. Sem colocar meu pescoço na guilhotina, a minha preferência é por Paulo, mas não coloco meu pescoço na guilhotina. A carta é endereçada a quem? Bom, nós vemos esse título que foi inserido aos Hebreus, judeus que abraçaram a fé em Jesus. Quando essa carta foi escrita? Provavelmente por volta do ano 67. Porque a carta tem que ter sido escrita antes da destruição do templo. Como nós sabemos disso? Porque o tempo presente é usado para descrever o sistema sacrificial do templo. E nós sabemos que o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Também há uma citação a Timóteo nessa carta, tendo sido colocado em liberdade. Essa prisão de Timóteo aconteceu por volta do ano 66 ou do ano 67. Bom, mas o que isso tem a ver?
Por que dessa carta? Acontece que estes judeus que abraçaram a fé em Jesus estavam sofrendo dificuldades e perseguições por causa da sua fé. Eu acho muito curioso que hoje em dia as pessoas oferecem a fé em Jesus como se fosse uma varinha de condão, uma coisa mágica, que se você colocar sua fé em Jesus, todos os seus problemas desaparecerão. Já ouviram alguma coisa do tipo? É o tipo de propaganda que nós vemos na televisão, em muitas igrejas. É a frase que muitas igrejas utilizam para dizer que se você colocar a fé em Jesus, todos os seus problemas acabaram. Bom, isso não é evangelho, isso é organizações tabajara, é outra coisa. Na verdade, esses judeus, quando colocaram a fé em Jesus, os problemas deles começaram. Eu explico. Eles passaram a sofrer uma exclusão da sinagoga. Ser excluído da sinagoga implicava em não conseguir fazer negócio com outro judeu. Ser excluído da sinagoga significava que você não conseguiria arranjar bons casamentos para os seus filhos. Então eles passaram a enfrentar dificuldades, porque a fé cristã era uma fé ilegal, ilícita. E o judaísmo era uma fé lícita, aceita pelo Império Romano. Bom, diante das dificuldades que eles estavam enfrentando, embora o texto nos diga, depois você lê com calma o texto, o livro de Hebreus, você vai ver que eles não chegaram ao martírio, mas eles estavam tendo o espólio dos seus bens, eles estavam tendo perseguições, inclusive físicas. E o que eles começaram a pensar é, sabe de uma coisa, está muito difícil, melhor voltar para o judaísmo, melhor voltar atrás. Esse negócio de seguir a Jesus está muito complicado. Eu acho que eu vou retornar à minha velha vida. Eu cansei dessa situação que eu estou vivendo. E o autor da carta diz que retornar àquela velha vida, no caso deles ao judaísmo, não era caminhar em direção ao que era melhor, mas pior. Não superior, mas inferior. Então no capítulo 1 desta carta ele nos diz que Jesus, meus queridos, é superior a todos os anjos que nós podemos imaginar, que Jesus é superior a Moisés, que a aliança de Jesus é superior à aliança do Antigo Testamento, que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio araônico, que Jesus é super, plus, mega blaster, e portanto voltar atrás, afastar-se de Jesus, não é encontrar o que é melhor, mas buscar aquilo que são sombras, tipos. E no capítulo 3, e no capítulo 4, se você está comigo aí, diga amém. Capítulo 3 e capítulo 4, ele diz, se você deseja descanso, é isso que ele está dizendo? Se você deseja descanso, você não encontrará se afastar-se de Jesus. Ele estava dizendo com todas as letras, o descanso de Deus encontra-se no relacionamento com Jesus. E como ele faz isso nesse texto? Veja você, que a palavra descanso é tão importante nesse texto, porque nós encontramos no Novo Testamento, esse vocábulo especificamente para descanso que nós lemos aqui, ele aparece 9 vezes no Novo Testamento, uma vez em Atos, 2 vezes no capítulo 3, 6 vezes no capítulo 4 que acabamos de ler. E se você apanha um capítulo curtinho como esse, e 6 vezes você encontra a palavra, qual palavra? Descanso, é porque esse é um tema muito importante. E quando ele vai apresentar esse conceito, ele organiza os seus argumentos de algumas maneiras. Primeiro, ele diz assim, o descanso de Deus está disponível. Amém? Se você precisa do descanso de Deus em alguma área da sua vida, talvez você precise do descanso de Deus no seu relacionamento, ou nas suas finanças, ou na sua saúde, ou aqui dentro no teu coração, na sua carreira,
O descanso de Deus está disponível. Mas ele diz que há um fracasso do lado humano em acessar o descanso de Deus. O descanso está disponível. E se nós não estamos desfrutando do descanso de Deus, a falha não está em Deus. De alguma maneira, o fracasso está em nós. Aliás, foi isso que disse Jesus, quando no registro dos evangelistas, ele olhou para os religiosos do seu dia e disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eles eram religiosos. Veja, não basta ser religioso para você encontrar o descanso de Deus. Eles eram e não tinham. Havia um fracasso na vida deles em relação a desfrutar do descanso de Deus. Ele diz mais, ele apresenta um exemplo do Antigo Testamento, quando ele diz assim que eles fracassaram sob a liderança de Josué para entrar no descanso de Deus. É uma descrição lá do livro de Números, capítulo 13, capítulo 14, quando o povo de Israel, que saiu do Egito sob a liderança de Moisés, eles estão prontos para entrar na terra prometida. Lembram disso? Estão ali na fronteira, já estão olhando e vendo as coisas de longe. E Moisés organiza uma expedição. Josué e Calebe e outros vão até aquela terra prometida para encontrar o quê? Para encontrar ali o descanso de Deus. Mas você lembra da história? Eles vão até lá, vem o povo muito grande, consideram todas as ameaças e dificuldades possíveis, retornam, dizem, não dá, lá nós somos como gafanhotos, nós vamos ser destruídos, não é possível. Só Josué e Calebe destoaram daquele povo. Bom, por essa decisão, que está lá em Números 13 e 14, eles não entraram na terra prometida, eles não entraram no descanso de Deus. E por que não entraram? Porque eles não acreditavam que Deus era suficiente para cuidar deles no meio de todas as dificuldades que podiam existir em Canaã. A incredulidade, a desconfiança de Deus fez com que eles não entrassem no descanso divino. O autor de Hebreus vai adiante e nos dá outro exemplo. Um outro exemplo é o que nós chamamos de fragmento do Salmo 95. O Salmo 95, baseado em Hebreus, é um salmo de Davi, um hino, uma canção, produzida para celebrar aquele período chamado Festa dos Tabernáculos, quando o povo judeu ficava habitando em tendas para lembrar que foram peregrinos no deserto. Lá naquele salmo, centenas e centenas de anos depois de Josué, Davi sentencia ali, inspirado por Deus, falando da dureza do coração do homem, e dizendo como por causa da dureza e da incredulidade, o homem não entra no descanso de Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse salmo, por favor. Abra no Salmo 95. Salmo 95, vamos ler a partir do versículo 8. Amém? Encontraram? Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos pensar nisso por um momento? Primeiro exemplo que o autor nos apresenta é que eles não entraram no descanso por incredulidade. Centenas de anos depois, Davi, inspirado por Deus, escreve um salmo para cantarem durante a festa dos tabernáculos, e naquele salmo ele escreve:
não endureça o seu coração com incredulidade, porque se você tiver incredulidade, como aquele povo, você não entrará no descanso de Deus. Estão acompanhando? Qual é o impedimento para entrar no descanso de Deus? A desconfiança do caráter divino. A descrença de que Deus é capaz de fazer o que Deus disse que fará. Primeiro com o povo que estava com Josué, agora centenas de anos depois, com Davi dizendo. E nos dias de Jesus, quando Jesus disse para a sua audiência: vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele usa mais um exemplo. Ele usa um exemplo, o autor, estou de volta em Hebreus, o autor de Hebreus, que vem do Gênesis. Ele diz que Deus descansou no sétimo dia. Notaram aí no texto? Deus descansou no sétimo dia. Há algo muito curioso lá em Gênesis sobre os dias da criação, porque diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã terceiro dia, houve tarde e manhã quarto dia. Você já sabe agora. Houve tarde e manhã quinto dia, houve tarde e manhã sexto dia. E não diz isso, diz apenas: e Deus descansou no sétimo dia. Por não haver uma referência entre tarde e manhã, ou seja, entre começo e fim, os rabinos pensavam isso e entendiam um conceito que é verdadeiro e que é relevante para nós, que o descanso de Deus é eterno, que o descanso de Deus não tem começo e não tem fim, que se então eu me encontro no descanso de Deus, não há nada que possa exaurir a minha força, a minha energia, o meu ânimo, o meu vigor, porque o descanso de Deus é eterno. E por isso aqui o autor de Hebreus então faz um apelo final. Ele diz: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como eles fizeram. Hoje, receba o descanso de Deus. Quantas e quantas vezes nós olhamos e pensamos que o descanso de Deus está em algo mecânico que nós fazemos. Os judeus, por exemplo, guardavam o sábado, todos os sábados. Os judeus praticavam todas as observâncias da lei, 613 mandamentos, com uma porção de explicações ao redor disso, e eles não tinham esse descanso. E nós algumas vezes estamos semana após semana indo à igreja, cantando louvor, pregando, dando oferta, pedindo oração, aconselhando alguém, encorajando alguém, e olhamos dentro de nós, estamos exauridos e cansados, não estamos desfrutando do descanso de Deus. Porque quando fazemos isso, quando reduzimos o descanso de Deus a regras, a rito, quando reduzimos, nós esquecemos que o descanso de Deus está no relacionamento com Ele, em confiança plena e absoluta nele. O contrário, meus queridos, é agarrar-se às sombras. Você prefere abraçar os seus filhos ou tocar a sombra do seu filho projetada na parede? Você prefere a sombra de um carro ou prefere ter um carro? Você prefere a sombra de uma casa ou ter uma casa? Em Jesus, no relacionamento com Jesus, nós temos a substância das coisas. O resto são sombras. E quando é que eu posso entrar no descanso de Deus? Bom, ele estava lá no início em Gênesis, ele está com Josué, Moisés, com Jesus anunciando, com o autor de Hebreus dizendo: hoje o descanso de Deus é eterno.
Como está a sua vida, o seu coração? Do que você se cansou? Há pessoas que estão aqui hoje, nessa noite, já se cansaram. E sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que o que nos cansa são as circunstâncias. Se eu não estivesse nessa situação. Nós achamos que o que nos cansa são os relacionamentos. Mas se eu tivesse casada com o Joãozinho ao invés de com o Zezinho. Nós achamos que o que nos cansa é a igreja. Se eu congregasse naquela ao invés dessa. Nós achamos que isso nos cansa. Mas é um engano. O que rouba o nosso descanso em Deus é a nossa incredulidade de que Deus está no controle do que nós estamos enfrentando e de que Deus é suficiente para nos sustentar em meio à batalha que nós estamos enfrentando. Você acha mesmo que o seu cansaço é fruto daquele fulano de tal com quem você convive? Sabia que existe um monte de clone dele em vários lugares? Se você mudar de emprego, você encontra um igual. Se você muda de igreja, você encontra outro igual. Se você muda de casa, você encontra outro igual de vizinhança. O problema não está ali, a fonte do cansaço não é essa. Há um exemplo no Novo Testamento, quando em Marcos, Jesus diz aos seus discípulos assim, diante do mar da Galileia: nós vamos para o outro lado. Lembram disso? Entram numa pequena embarcação e lá, logo que entra na embarcação, o texto nos diz que Jesus foi dormir. Interessante a sinceridade, a transparência de Jesus. Se ligarem em casa e falar: olha, pastor Leandro está... Não, ele está tirando um cochilo. Mas Jesus não tinha o menor problema. Fala: cadê Jesus? Está cochilando, está tirando um cochilo. E o barco vai sendo solapado por uma tempestade tão tamanha e tão terrível, que até os homens que eram pescadores, acostumados com o mar da Galileia, estavam atemorizados. Mas e Jesus? Jesus estava descansando. Jesus estava dormindo. Os discípulos, apavorados, despertam Jesus e falam: Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? Jesus se levanta, repreende os ventos, o mar, há uma tranquilidade imensa. E aí Jesus faz a seguinte pergunta: por que vocês são tão tímidos? Vocês são medrosos? E por que vocês têm tão pouca fé? Vamos rebobinar a fita, né? Vamos voltar o filme. Jesus tinha dito o que para eles? Vamos para onde? Nós vamos para o outro lado. Nós vamos atravessar o lago. E se Jesus disse: vamos atravessar o lago, não importa o tamanho da tempestade, vamos atravessar o lago. E se Jesus está descansando e dormindo, é um convite. Deveriam todos eles, cada um apanhar um travesseiro e dormir dentro daquele barco, porque eles estariam no descanso de Deus. Veja, o problema não é a circunstância. Jesus está no descanso do seu Pai e convidando aqueles discípulos a entrarem no descanso do seu Pai. E nós? O que rouba o nosso descanso? Não são os problemas relacionais, é a nossa descrença de que Deus fará o que disse que faria. Eu muitas vezes na minha vida perdi esse descanso de Deus por coisas tolas, bobas, pequenas. Uma pessoa qualquer, uma frase, algo que me disseram, me fizeram, um problema familiar, e de repente eu me via sem aquela tranquilidade de Deus. Mas outras vezes, quando eu estava ali rendido, confiando em Deus, o nosso Pai, coisas que pareciam terríveis, eu enfrentava com tamanha serenidade, porque o problema não está na circunstância, está no nosso coração. Se Deus permitiu que você esteja vivendo hoje essa situação que você está vivendo, não fuja, não volte atrás, não pense em desistir. Corra para o alvo, vá na direção de Deus, continue a sua caminhada, continue com Cristo, confie nas palavras do Senhor. Lembre-se que quem nele confia, entra no seu descanso. O primeiro versículo do capítulo 4 da carta aos Hebreus, ele é meio enigmático na última parte.
Porque ele diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Veja, o que isso quer dizer? Há uma promessa de descanso, parece que alguns falharam. A ideia dessa parte B do versículo é de gente pensando assim: eu cheguei atrasado. Deus tinha um descanso maravilhoso lá na época de Josué, ele tinha um descanso maravilhoso quando Jesus caminhava lá pelos dias do Evangelho, mas agora a gente atrasou, nós perdemos o timing, e esse descanso não está disponível. E o que o autor está insistindo aqui é: não, o descanso de Deus é eterno. Pare com isso. O que Deus está dizendo é: hoje, agora, nesse lugar, aonde você está, nesse momento, entre no descanso de Deus. O melhor tempo de Deus para a sua vida não é ontem nem amanhã. O melhor tempo de Deus para você é hoje, é aqui, é agora. E se nós entendemos isso, nós saberemos que o nosso Deus era tão grande, é tão grande e será tão grande, e que o descanso dele está disponível para mim e para você. A falha não está do lado de Deus, a falha está em quando nós desconfiamos do caráter e da palavra e da promessa de Deus. É por isso que a última parte desse capítulo, eu já estou concluindo, a última parte desse capítulo, diz: a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ele está dizendo: o descanso de Deus é para quem confia nessa palavra. O descanso de Deus, e ele conclui, é para quem descansa no sacerdócio de Jesus, naquilo que Jesus faz por nós. Você precisa de descanso? Você precisa de descanso. Ele está aqui. Eu não posso dar esse descanso para você, mas Ele pode. E Ele quer que você entenda isso, que Ele não mudou, e que o melhor tempo da sua vida é agora, e que o descanso de Deus para você é agora. Feche seus olhos.